Olá, eu sou o Ivan Parada, eu sou membro do grupo 2 do curso de redes privativas. Irei apresentar as configurações que foram utilizadas no nosso projeto para o software Radio Mobile, software utilizado para fazer predições de RF. Escolhemos uma região rural e definimos os elementos de redes em diferentes pontos estratégicos. Iremos mostrar como configuramos a localização desses pontos no mapa. Primeiro vamos em propriedades do mapa. Inserimos a região central que queremos visualizar o mapa. Pode ser a região onde foi definido para a estação rádio base. Configuramos o tamanho do mapa em pixel e também em quilômetros. Além de as fontes de dados de elevação também configuramos os diretórios, pois é muito importante para a predição de RF o relevo da região onde escolhemos. Próxima configuração, propriedades de unidade, onde cada elemento de rede será posicionado no mapa. Então, primeiro, definimos o nome da estação rádio base, que aqui no caso é Campos Gerais LTE, nome que a gente adotou da cidade escolhida para fazer o estudo, que é uma cidade de Minas Gerais, Campos Gerais. Escolhemos uma altitude muito boa, 1.251 metros de altura, e inserimos o lat long aqui do ponto que escolhemos para a estação rádio base. Fazemos o mesmo para os terminais. Definimos os pontos, vemos uma altitude interessante e adicionamos o lat long dos 4 terminais. Após isso, temos que configurar a rede. Então vamos em propriedades da rede. Primeiro, criamos qual será o nome da rede que a gente vai utilizar. Demos o nome de RAM Campos Gerais. Inserimos a frequência que será utilizada, que é o 700 MHz, iniciado em 703 até 708. Esse range contempla os 5 MHz de banda definido para uso SLP no Brasil, Serviço Limitado Privado. Polarização da antena utilizada é vertical. O modo de viabilidade é móvel. E o clima consideramos continental temperado. Para a topologia, consideramos ela visível e definimos a opção como DataNet Star Topology Master Slave. Agora vamos para sistema. Sistema, a gente vai criar as configurações. Nós iremos criar as configurações de ENODB e terminal. Primeiro, ENODB. Demos o nome de ENB. Colocamos a potência de transmissão, 43 dBm ou 20 mW aproximadamente. Limiar de recepção, menos 95. Perdas na linha, que pode ser conectores e cabos, meio dB. Tipo da antena, omnidirecional. O ganho dessa antena omnidirecional, 15 dBi ou 12,85 dBd. A altura que essa antena vai ser instalada em relação ao solo, 30 metros. E perdas adicionais, como perda de cabo, meio dB por metro de cabo. Agora vamos configurar o terminal. Nome que demos para o terminal é CPE Omni. A transmissão, a potência de transmissão será 23 dBm ou 200 mW. Limiar de recepção, qual a sensibilidade desse rádio? Menos 95 ou aproximadamente 4 microvolts. Perda de linha, conexões e cabos, meio dB. Também utilizamos a antena omnidirecional. O ganho da antena foi definido como 0 dBi ou menos 2,15 dBd. A altura considerada foi 1,5 m em relação ao solo, que é praticamente um usuário de smartphone. E não consideramos perdas adicionais de cabo. Por quê? A antena do terminal smartphone fica tão próxima
ao transmissor e é tão pequeno o cabo que é desprezível essa perda. Então não consideramos. Agora vamos aqui para o menu Membership. Nesse menu, definimos quem será membro da rede RAN Campos Gerais. Então, será a estação rádio base e configuramos ela como master. E o sistema utilizado é NodeB. Aqui mostra a altura da antena que escolhemos anteriormente. E quais são os terminais que compõem essa rede? Os terminais são configurados como slave, sistema CPE Omni, que é a configuração utilizada para o terminal, que no caso utilizamos a mesma configuração para todos os terminais. Podemos ver que quando trocamos aqui os itens, o sistema, que é a configuração feita no menu System, é a mesma. E todos são slave, ou seja, quem manda é a estação rádio base e quem obedece na rede são os terminais. Depois disso, vamos para o menu Ferramentas, Cobertura de rádio, Single Polar. Aqui vamos definir como será a plotagem do mapa de cobertura no estudo que definimos. Então, qual que é a unidade central? A estação rádio base. Quais são as unidades móveis? São os CPS. Então, aqui podemos escolher um dos CPS. Qual é a rede? Rede RAN Campos Gerais. Qual a direção do link que a gente vai utilizar? A gente escolheu a opção de pior caso, porque o pior caso ele sempre considera a pior propagação, que na maioria dos casos é do terminal para a estação rádio base, pois o terminal tem uma antena mais fraca, com menor ganho, tem menos potência no transmissor e normalmente ele está numa posição em relação ao solo inferior à estação rádio base. Então, é um cenário mais real que é muito importante para ser apresentado, por exemplo, para clientes, pois se for ao contrário, potência de transmissão da estação rádio base para os terminais, a cobertura vai ser muito superior e a área muito maior. Então não adianta a gente ter uma cobertura ótima de downlink, sendo que o uplink não consegue cobrir uma área tão boa quanto o downlink. Então, o mapa mais fidedigno, real, para mostrar para algum cliente é o sentido de uplink do terminal até a estação rádio base. Configurações de plotagem do mapa de cobertura. Utilizamos Fill Area, preenchimento de área, e Rainbow, que utiliza todas as cores do arco-íris. Essas cores a gente pode configurar, tá bom? Só que antes a gente configura também o limiar, que é em dB, RSSI, do intervalo de menos 120 a menos 60. Então aqui a gente consegue utilizar esse range, que foi definido aqui no limiar, e estipular qual cor relaciona a cada limiar. Como aqui escolhemos 12 cores, ele dividiu o intervalo entre as cores e, no caso, configuramos da cor mais fria para uma recepção pior e uma cor mais quente para uma recepção melhor, mais intensa. Também definimos o raio de alcance, que é de 0,01 como mínimo e um máximo de 30 km. O azimuth mantemos o padrão, de 0 até 360 graus, e o step é de 1 grau, de 1 em 1 grau. Então, e consideramos os parâmetros de antena padrão do software para configurações de antena omnidirecional. Aqui conseguimos ver o diagrama de radiação de uma antena omni, no caso, a utilizada. Depois de tudo configurado, plotamos a cobertura de nossa rede LTE privativa em 700 MHz.